capítulo 4. Vamos estudar um pouco sobre a vida de Abraão. E o texto é um texto longo, tem 25 versículos, mas eu queria que a gente lesse esporadicamente, não ler o texto todo, tá? É um texto onde Paulo, de uma forma sublime, muito bem trabalhada, ele coloca a perspectiva da graça, da fé, né, da salvação, da justificação pelas obras, em contraste com a justificação pela fé. E esse texto aqui é interessante porque Paulo, ele começa fazendo uma defesa da salvação pela fé, através das obras, a salvação pela fé, através da graça, sem nenhuma intervenção, sem nenhum auxílio das obras. Mas quando ele faz a aplicação para a vida de Abraão, ele aplica para uma situação muito específica da vida dele, que é o fato de Abraão, aos 100 anos de idade, e Sara, aos 90 anos de idade, ficarem grávidos, e aí Deus cumpre a promessa dele. Tem um texto interessante, porque Paulo ele vai nos dar talvez a melhor aula do Novo Testamento sobre fé e obras, mas ele aplica esse princípio de salvação à vida prática. E quando nós compartilhamos aqui hoje, né, várias pessoas agradeceram, né, mas basicamente todo mundo tem alguma questão para ser resolvida. Tem alguma questão para ser colocada em Deus. Tem algum anseio por alguma promessa de Deus que se aplique na nossa vida hoje. E é nesse contexto que eu queria falar hoje sobre esperando contra a esperança. E essa frase não é uma frase inventada, é uma frase do próprio texto. Nós vamos ler primeiramente o capítulo 4, tá? A gente vai ler os versos 1 a 8. Ele fala assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor em si, como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Um pouquinho mais na frente agora, ainda no capítulo 4, no versículo 6 ele fala assim: essa é a razão porque provém de fé. Ele continua explicando a questão, o contraste entre salvação pelas obras e salvação pela fé, né? Mostrando que se eu trabalho, meu salário não é nem um favor, meu salário é dívida. Eu contribuí para aquilo, eu mereço o meu salário, né? Eu preciso receber aquilo que eu mereço porque eu fiz por onde. A questão da salvação é bem diferente. O que Paulo está dizendo aqui é que nós nunca faremos por onde sermos salvos, por isso que a salvação é pela graça. E quando ele começa a aplicar esse princípio de viver pela fé, basicamente desde o meio que Paulo está nos chamando a viver pela fé, né? E ele falou um pouquinho em outro lugar, dizendo que o justo viverá pela fé, e se retroceder a minha alma não se comprar nele. E ele continua dizendo o seguinte: por essa é a razão porque provém de fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, e não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta
o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso, ele foi também imputado para a justiça. E aqui é interessante notar o seguinte: todos nós aqui começamos a vida cristã pela fé. Ninguém aqui começou o relacionamento com Deus, com Jesus, independente da fé. Concorda comigo? A fé foi o elemento chave que nos levou a receber o sacrifício de Jesus feito por nós na cruz do Calvário, e aquilo se tornou parte da nossa existência. Nós respondemos à voz do Espírito, demos uma resposta positiva de fé, colocada pelo Espírito Santo no nosso coração. Mas o grande problema da vida cristã, entre muita gente, pode parecer um chavão, né? Grande problema. O grande problema da vida cristã, na minha vida, eu creio que na sua vida também, é que nós começamos bem e não continuamos bem. Nós começamos pela fé e nós não continuamos pela fé. Essa é a questão de Paulo com os Gálatas. No capítulo 1, Paulo fala assim: ó Gálatas, quem enganou vocês? Vocês começaram tão bem e agora vocês estão tentando viver um outro evangelho que não foi aquele que eu preguei. E no capítulo 3, Paulo fala assim: me diga o seguinte, vocês começaram pelo Espírito e vocês agora estão tentando se aperfeiçoar na carne. Ou seja, esse contraste, ele é irônico, porque você começou pela fé, e é uma coisa completamente dissociada com o que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida começa pela fé, ela continua pela fé, ela morre pela fé. Só que no dia a dia, nas nossas tribulações, nos nossos questionamentos, nós temos muita dificuldade de exercer essa fé que nós começamos quando nos relacionamos com Deus pela primeira vez em Jesus. E eu acho que de uma maneira muito brilhante, Paulo disserta aqui, ele nos mostra com muita clareza a questão, a distinção entre a salvação pelas obras e a salvação pela fé. Ele dá um grande exemplo de Abraão, né, que deu um passo de fé muito antes de ser justificado, porque quando ele foi justificado, ele já tinha saído do país dele, ele já tinha atravessado, vamos dizer, grande parte do mundo, sem saber para onde ia, A relação de Abraão com Deus começou pela fé. A sua relação e a minha relação com Deus começou pela fé. E é preciso que continue pela fé. E eu acho que nós nos perdemos na vida cristã. Porque quando as coisas apertam e quando as dificuldades batem na porta, aí nós desesperamos. Aí nós olhamos a coisa do ponto de vista muito mais humano do que sobrenatural, achando que aquele processo não faz parte da nossa vida, não deveria fazer. Nós lutamos contra isso, nós esperneamos, nós rejeitamos, nós rechaçamos, né? E deixamos de usufruir daquilo que Deus tem projetado para a nossa vida, como um projeto pessoal de vida para cada um de nós, porque simplesmente abandonamos a razão da nossa relação com Deus, não a razão, mas o vínculo maior o início da nossa relação com Deus, que é a fé. E aí passamos a tentar administrar as coisas do nosso jeito. E Abraão teve essa mesma tentação que nós temos hoje. Imagina um cara de 100 anos de idade, a mulher com 90, bem pertinho dele. Um cara chegar na casa dele e dizer assim: olha, daqui a um ano você vai ter um filho. E Deus tinha prometido para ele que a descendência dele seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. Isso se passou, se passaram 10 anos, se passaram 15 anos, se passaram 20 anos, se passaram 30 anos, se passaram 40 anos, se passaram 50 anos, e essa coisa não acontece. E tanto é que Abraão e Sara riu na época, né? E o anjo falou que ela riu, ela mentiu ainda, ela riu, mentiu. Não, eu não ri não, e o anjo falou: você riu, Sara, você riu. Ela: não, não ri não. Que isso, eu não ri, eu estou acreditando. Tanto é que nesse processo de espera, o que Abraão e Sara fizeram?
Abraão e Sara tomaram uma posição pessoal. A gente vai ajudar Deus. Deus não falou que ia dar um filho pra gente. Já que você não pode ter filho, Sara, você é estéril, eu não sou, então vamos pegar a sua serva. E um conflito que existe há mais de 4.000 anos está aí por causa de um erro, por causa de uma precipitação. Foi Ismael. Né? Nada contra Ismael, pelo contrário, mas um processo que se instaurou por incredulidade. Né? E meu ponto aqui é o seguinte, é que nós começamos pela fé, no sentido de recebermos a maior dádiva, a maior bênção de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. E parece que no dia a dia a gente esquece dessa fé. Ela é muito mais uma coisa assim, não é bem relíquia não, ela é muito mais uma coisa de passado do que de presente, porque a gente tem dificuldade de viver essa fé aqui agora. A gente começou pela fé, e quando as dificuldades vêm, quando a gente começa a pensar nas promessas que Deus tem pra gente, a gente começa a querer ajudar Deus. Foi o que Abraão fez. Só que Abraão aprendeu a lição, tanto é que quando o texto diz que Abraão esperou contra a esperança, eu quero a gente entender aqui o que significa o verbo esperar e a palavra esperança aqui. Esperança tem a ver com sentimento. A esperança tem a ver com sentimento. Eu posso simplesmente estar na expectativa de uma coisa, e nesse processo de expectativa, os meus sentimentos vão me reger nesse processo. Enquanto que esperar, para mim, significa muito mais do que um sentimento, é um posicionamento. E quando o texto diz que Abraão esperou contra a esperança, que é um trocadilho muito interessante que Paulo usou, o texto está dizendo para a gente que Abraão, ele tinha tudo, Abraão tinha todos os motivos do mundo para não passar por esse processo de promessa de Deus. Porque quando ele olhava para o corpo dele, para a mulher dele, ele disse, não tem jeito, não tem como aqui. Não tem como aqui. Eu estou completamente dissociado dessa realidade de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar a Deus. Mas para mim, quando Abraão diz assim, quando Paulo diz que Abraão esperou contra a esperança, Abraão está dizendo para a gente o seguinte, olha, Abraão tinha todos os motivos do mundo para deixar que seus sentimentos pudessem tomar o seu coração e pudessem minar a sua esperança. Mas Abraão tomou um posicionamento de esperar em Deus. E contra o sentimento dele, levando em conta o corpo amortecido, a idade avançada da mulher, o contexto em que ele vivia, ele se manteve firme, o texto diz, e ele deu glória a Deus. A gente falar um pouquinho sobre a questão da glória a Deus aqui, que é uma coisa que é muito banalizada hoje no meio evangélico, muito banalizada, você dá glória a Deus. Né? Ainda mais nos nossos irmãos neopentecostais, tem muitas coisas maravilhosas no procedimento deles e na maneira como eles se relacionam com Deus, e tem algumas banalizações. E a expressão oh glória, oh glória, oh glória é uma coisa que é tão banalizada que ela não surte o efeito do que ela deveria surtir, como foi na vida de Abraão. Mas eu queria que a gente entendesse o seguinte aqui hoje. É possível que eu e você hoje tenhamos simplesmente esperança sem esperar. É possível que eu e você hoje, nos nossos afazeres do dia a dia, sejamos crentes, pessoas que andam com Deus, muito mais fundamentadas num sentimento de esperança, numa expectativa de que vai acontecer alguma coisa boa na minha vida, naquela área e vice-versa, do que num posicionamento de se colocar diante de Deus e dizer assim, eu estou esperando no Senhor. Não importa o meu sentimento, não importa quanto as circunstâncias afetem o meu sentimento, não importa o quanto as circunstâncias consigam nublar a minha capacidade de enxergar a promessa de Deus, a presença de Deus, o projeto de Deus, o caminho de Deus na minha vida, a direção de Deus. Por mais que essas coisas turbem a minha percepção do que Deus, eu me coloco no posicionamento do que eu vou esperar em Deus. Eu não sei se você conseguir entender aqui a diferença entre ter esperança e esperar. Ter esperança é uma coisa boa e todos nós temos. Mas essa atitude de ter esperança, ela é alimentada por sentimentos. Por exemplo, você vai fechar um grande negócio, né? Você passou a semana costurando
né? A gente que mexe com vendas aqui, passou a semana costurando um negócio, tal, e parece que amanhã é o dia D, eu acordo hoje naquela expectativa, né? Que é a esperança, naquela expectativa de que aquele negócio vai se consolidar. E ele pode se consolidar ou não. O que vai reger a minha alegria naquele momento são os sentimentos que estão sendo alimentados no meu coração com relação àquele processo que eu estou a ponto de concluir e terminar e de fechar. Mas em geral, quando dá errado, o que acontece comigo? O que acontece com a gente? A gente se frustra. Aí que está a diferença, onde a gente está num processo com Deus, simplesmente nutrindo um sentimento de esperança, ou num processo com Deus, se posicionando na espera daquilo que Deus está para trazer na nossa vida. E para mim é uma diferença fundamental aqui, grande demais. Olha, eu tenho, acho que como vocês, né, todos nós temos aspirações, todos nós passamos problemas nos negócios, problemas familiares, problemas de saúde, de todas as formas. E parece que basta uma coisinha sair diferente, que meu sentimento é afetado e aquela esperança que eu achava que eu tinha, aquela fé que eu achava que eu tinha naquele processo, ela simplesmente se desvanece ali, ela acaba ali, ela termina ali. Eu sou tomado por sentimentos de dúvida, de falta de paternidade de Deus. Eu começo a questionar realmente por que é que Deus não está trazendo para a minha vida aquilo que eu necessito naquele exato momento, pelo menos o que eu acho que eu necessito naquele exato momento. E aí a minha relação com Deus é turvada ali mesmo, ela é estacionada. Ela fica estagnada ali porque eu tenho um conflito. Eu esperava uma coisa, sentimentalmente eu esperava uma coisa, aquela coisa não se desenhou, ou não se concluiu como eu esperava que ela se desenhasse ou se concluísse. Os meus sentimentos mudaram, a esperança que estava sendo alimentada por aquele sentimento positivo daquele exato momento, daquele processo, foi completamente mudado agora. E a partir de agora, eu estou numa descrença absoluta, me sentindo órfão do mundo e perguntando para Deus, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? E essa é a diferença de Abraão. Abraão se posicionou quando ele tinha todos os motivos do mundo para que seus sentimentos fossem turvados, fossem mudados, porque a realidade da vida dele era contrária àquilo que Deus tinha acontecido.